Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito pessoal, a minha fé. Quando eu estava estudando para o ITA, em 2012, foi meu primeiro ano de tentativa. Eu fui muito mal naquela prova e foi um ano que foi muito desorganizado. Eu estava no terceiro ano do ensino médio fazendo turma ITA no Aritsá. Eu não tinha noção de quão fraco eu estava, até eu ser cortado em todas as matérias. Eu fui cortado em física, matemática, química, até português, só em inglês que eu não fui cortado. E no ano seguinte foi um ano que eu tive que reconstruir a minha base, que eu tive que tampar lacunas, que eu precisei recorrer aos livros base. E eu precisei abandonar a apostila por um tempo, porque eu não conseguia passar nem dos de fixação. E no final do ano eu já tinha conseguido o meu primeiro objetivo, que era não ser mais cortado, que era fazer ali o mínimo em cada matéria para não ser cortado. E no ano seguinte, eu já com as lacunas praticamente preenchidas, foi o ano que eu fiz o aprofundamento. E eu consegui aprofundar em todas as matérias, fazendo agora as apostilas. Raramente eu recorria a um livro base. Quando eu recorria a um livro, já era um livro mais aprofundado, em busca de definições melhores. Às vezes o professor dava uma definição muito simplista. Alguns professores dos cursinhos dão aula baseado em questões antigas do ITA. Então, eles ensinam a matéria para você resolver determinadas questões, mas eles não se aprofundam tanto em aspectos teóricos. Então, eu ia atrás em livros de química. Isso acontecia muito para química, né? Porque a química do ITA é muito carteada, é uma química muito abrangente, que você precisa estudar realmente baseado nas questões, porque você dificilmente acha um material completo, que você fala assim, estude por esse material e lá vai ter tudo que você precisa. Então, eu recorri aos livros quando um professor, como Pedro Madeira, a aula do Pedro Madeira é toda feita em cima das questões antigas do ITA. Então, ele vai te ensinar ali em eletroquímica sobre o eletrodo de calomelano, que às vezes só é visto em Olimpíadas de Química. É para você resolver uma questão específica do ITA. Ele vai te ensinar sobre células eletrolíticas em série e em paralelo. Tem uma questão do ITA, que eu acho que é a questão mais difícil que já caiu no ITA, de eletroquímica, que fala sobre isso. Então, é uma aula muito boa, porque ela vai passar por pontos, por detalhes muito específicos, que talvez você procure em um livro e você não vai achar. Mas é uma aula para aquele aluno que já tem uma base. Então, eu sofri muito nos primeiros anos para conseguir acompanhar a aula dele, né? Mas depois que eu já tinha essa base, eu conseguia entender. E quando eu queria um aprofundamento teórico naquele ponto que ele deu para resolver aquela questão, eu procurava um livro agora mais aprofundado, né? E na minha terceira tentativa eu passei, só que foi um ano em que eu estava com resultados inconstantes. Eu estava indo muito mal nos simulados. Eu considerava que eu tinha um conhecimento, eu me considerava uma pessoa boa, até porque eu me saía bem nas provas antigas e ia mal nos simulados. E o que tem a ver a minha fé, né? Porque quando eu tinha 15 anos, um cara chegou para mim e falou assim: Deus vai te dar um presente muito grande quando você fizer 20 anos. E eu me esqueci daquilo. Eu só voltei a lembrar daquilo quando eu fiz 20 anos e eu percebi, cara, estou na minha terceira tentativa e fiz 20 anos. Será que esse presente é minha aprovação? E naquele momento, todos os indícios apontavam para que eu não fosse passar. Eu nunca cheguei no top 10 do ranking do meu cursinho, nunca estive no top 20, nem no top 30. A minha melhor colocação foi 32º em um simulado GNIME de matemática, porque eu gostava muito de matemática. Então, eu comecei a ressignificar os meus resultados para que a minha fé falasse mais alto. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, aquilo que eu via era o quê? Se meu cursinho, que era o Aritsá, aprova em torno de 15, 20, 25 pessoas, quem vai passar são os 25 primeiros. E se eu não estou nem entre os 30, eu não vou passar. E teve gente muito melhor que eu ali, que não passou. E eu acabei passando no final do ano. Por quê? Porque Deus me prefere? Não, não é que Deus prefere. Deus não tem os seus preferidos, mas a palavra dele está disponível para aquele que acreditar,
Colher os frutos. A Bíblia é um livro muito racional. Um livro racional no sentido de que se você crê, você colhe. Aquele que tem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma coisinha bem pequenininha, conseguirá mover montanhas. Então, a fé está disponível. Deus está disponível para ajudar todos aqueles que o buscarem. Ele não negará aquele que o buscar. E eu queria ler uma passagem que está lá no livro de Reis. 2 Reis, capítulo 4, fala o seguinte: o azeite da viúva. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o teu marido está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temeu o Senhor. E o credor veio para levar consigo seus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse à mulher: o que farei por ti? Conta-me o que tens à tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive, tu e os filhos do restante. Eu vou explicar aqui essa história, o que aconteceu. Então a mulher estava devendo e os credores foram atrás dela e eles pediram para ela pagar, e que se ela não pagasse, ela poderia entregar os próprios filhos como pagamento. Então imagina a aflição de uma mãe. Naquela época a mulher não podia trabalhar, não é que nem hoje que a mulher pode trabalhar, ela tem os mesmos direitos do homem, a mulher pode estar onde ela quiser. Então naquela época a mulher não podia trabalhar, então ela não tinha o que fazer porque o marido dela não estava vivo. E aí ela foi para o profeta pedindo ajuda, e quando ela chegou lá, o profeta falou assim: faz o seguinte, consegue várias vasilhas, várias botijas, que é uma garrafa, que são vasos, né? E você vai pegar a sua botija, que era uma garrafinha, assim, mais ou menos desse tamanho, e você vai despejar azeite. E o que ela fez? Ela saiu pedindo vasilhas em todos os lugares ao redor, e ela ia virando o azeite nessas vasilhas, e o azeite não parava de escorrer. Caía muito azeite, e enquanto tinha vasilha, o azeite escorria. E era um milagre, né? Porque era uma botija desse tamanho, várias vasilhas foram cheias, né? Até que, quando chegou a última vasilha, ela encheu, né? Aí ela pediu: me dá mais vasilha. Tinha acabado as vasilhas que eles conseguiram. O azeite parou. O que isso significa? Que a nossa fé dita as coisas que vão acontecer. O tamanho da nossa fé é proporcional ao que acontece. Se eu tenho fé de que eu vou conseguir aprender, eu consigo aprender. Se eu não tenho fé, se minha fé é de que, poxa, não vou conseguir passar, vou ter que ficar mais um ano, eu vou ficar mais um ano. Então, Deus, ele vai responder do tamanho da sua fé. Você tem que ter fé. E a fé, ela não vem sem obras. Não ache que se você não estiver preparado para passar, você vai passar. Deus não vai te colocar dentro de uma faculdade se você não estiver pronto. A questão é que às vezes você já está pronto e você só não confia, você só não acredita nisso. Você só acha que, tipo assim, não estou pronto, mas na verdade você está. Então, a minha palavra é para aqueles alunos que, assim como eu, são competentes, são inteligentes, são estudiosos e estão prontos para entrar na faculdade. Tenha fé de que você vai conseguir, apesar dos sinais que aparecem para enfraquecer a nossa fé. Então, às vezes, você está abalado porque tirou nota baixa, porque desceu no ranking, porque não está na turma A. Não pense nisso, pense que, poxa, eu vou usar todo o feedback que vier ao meu favor, vou usar para aprender. Eu vou usar o resultado desse simulado para eu evoluir. Eu não vou deixar isso me abalar negativamente. Agora, se eu apenas ter fé e não ter obras, se eu
acredito que eu vou passar sem estudar, aí essa fé é morta, você não vai conseguir, até porque sem o conhecimento você não sobrevive dentro da faculdade. Qual o sentido de Deus te dar um presente e você perder ele por falta de conhecimento? Entendeu? Então, o que eu quero é isso, que vocês tenham fé, que vocês acreditem mais no potencial de vocês e não se deixem abalar por notícias ruins, porque o que for para acontecer, vai acontecer na hora certa. Não desistam, não desanimem, permaneçam firmes no credo de vocês, tá? E o que vocês precisarem, podem contar comigo. Um abraço e até mais. Valeu!